Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Jair e mais uma vez eu venho falar para vocês sobre a questão da proporcionalidade, né? Só que nessa videoaula eu vou falar para vocês sobre regra de 3 composta. Lembra, nos vídeos anteriores eu disse que você não poderia criar empecilhos no meio do problema, né? Você tinha que se preocupar apenas com aquelas duas informações lá, tá bom? Agora eu peguei um exemplo aqui de um problema que você pode variar as informações, ok? Então olha o exemplo que eu deixei para você. Suponha que você tenha 4 operários que trabalham 8 horas por dia, vão trabalhar durante 10 dias, bom? E vão construir um muro que tem 20 metros de comprimento por 2 metros de altura. Veja quanta informação a gente já tem aqui, né? Você tem a quantidade de pessoas que estão trabalhando, quantas horas por dia eles trabalham, quantos dias de trabalho tem, que comprimento tem o muro e que altura tem esse muro. Então veja, são 5 informações diferentes no mesmo problema. Bom? Na segunda frase do problema, como eu disse anteriormente, uma primeira frase, um primeiro parágrafo é para te dar todas as informações que você precisa. E depois ele vai completar essas informações e vai te fazer uma pergunta. A pergunta é: quantos operários com a mesma capacidade de trabalho que os primeiros, que você pode julgar ainda que eles trabalhem diferentes, mas aqui eles trabalham igual, tá bom? Para a gente não ficar com um problema muito grande para resolver. Com a mesma capacidade de trabalho, quantos operários desses são necessários para a gente construir um muro, só que agora com 30 metros de comprimento, com 3 metros de altura? Só que você quer um serviço muito rápido, você quer que esse muro seja construído em 8 dias. Mas os seus operários, eles só trabalham 6 horas por dia. Bom, então, com essas informações, quantas pessoas eu preciso ter iguais às primeiras para conseguir realizar essa tarefa? Bom, então veja que tem bastante variação agora, né? E em que momento da resolução desse problema nós vamos colocar em prática aquelas grandezas diretamente e inversamente proporcionais? Vamos lá, bora resolver isso aqui. Bom, primeiro passo: quem são as grandezas? De quem que o problema está falando para a gente? Então ele está falando de operários, certo? Vou dar uma abreviada aqui por causa do espaço. Dos operários, está falando em dias, está falando em horas por dia que eles trabalham, em horas por dia, está falando no comprimento e na altura do muro. Então nós temos um comprimento e uma altura, ok? Então nós temos envolvida no nosso problema 5 grandezas. Vamos pegar os dados numéricos de lá e passar para a nossa resolução. Então nós temos isso: 4 operários, 10 dias, 8 horas por dia, um muro de 20 metros por 2 de altura. Aqui está em metro, aqui está em metro, né? Aqui está em hora por dia, aqui é um tempo contado em dias, e aqui número, certo? O número de operários, né? Número de operários. Pronto. Essa é a nossa primeira frase. O que diz a nossa segunda frase? Exatamente isso. Quantos são os operários? Então vamos colocar uma letra aqui, um X aí, sei lá. Quantos operários? Para trabalhar 8 dias, 6 horas por dia, mas nós queremos que o muro tenha 30 metros de comprimento, seja um muro maior, por 3 de altura. Só por esses dados você já deve estar pensando assim: poxa, o muro aumentou, o dia de serviço diminuiu, as horas também, então vou precisar de mais gente. Essa é a lógica. Beleza? Só que, se você for quebrar a cabeça para resolver isso, contando quanto um operário trabalha, quantas horas, que serviço que ele faz, você também vai conseguir, mas você vai perder um tempão aqui, né? E numa prova de concurso você não dispõe desse tempo, né? Você tem que otimizar o seu tempo. Então a ideia é fazer o seguinte:
monta as grandezas, passa os dados numéricos para lá dos dois parágrafos, das duas frases, né? Organiza bonitinho, quem é operário, quem é dia, quem é hora, quem é comprimento, quem é altura, separa tudo. E agora você vai fazer uma comparação usando grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Bom? Só um reforço, grandezas ou elas são diretamente ou elas são inversamente proporcionais, tá bom? Fora isso, não existe proporcionalidade. Se não for nem direta nem inversa, não é nada, não é proporcional. Você não tem que se preocupar em achar nome para isso. Não é proporcional, simples assim. Tá bom? Muito bem, então vamos lá. Como fica a nossa resolução? A primeira coisa que você vai fazer, lembra das flechinhas? Elas vão ser úteis agora para você resolver esse tipo de problema, tá bom? Aqueles dois vídeos anteriores, se você não quiser nem fazer aquelas flechinhas, não tem necessidade, você basta fazer um pensamento lógico lá que você resolve o problema, sem problema, né? Mas agora elas são úteis. Então, nós vamos fazer uma flechinha para o número de operários, que é o que nós queremos saber. Legal? E vamos começar a fazer aquela nossa pergunta: se eu dobrar uma grandeza, a outra dobra? Se eu dobrar uma, a outra vira metade? Faça essas duas perguntas, tá bom? Só que você tem que lembrar uma coisa: você tem muita informação aqui. E você não vai fazer isso tudo de uma vez, tá? Você vai comparar cada grandeza dessas próximas aqui com quem você precisa determinar que é o número de operários. Ok? Então a pergunta básica a fazer aqui é: se eu dobrar o número de operários, ok? Dobro o operário. Eu preciso do dobro de dias de serviço para fazer um muro? Esquece aquele monte de número, tá bom? Esquece números, esquece medidas que você colocou. Faça uma pergunta lógica. Se você tiver o dobro de gente trabalhando, você precisa do dobro de tempo para fazer o serviço? A resposta é não. Eu preciso só da metade do tempo. Então, a relação que existe entre os operários e os dias de serviço é uma relação inversa. São grandezas inversamente proporcionais. O meu operário dobra, meus dias caem pela metade. Se os meus operários forem a metade, aí o meu dia dobrará. Então, o dia de serviço é uma grandeza inversa comparada com o número de operários. Então, a flechinha desse dia de serviço vai ser colocada contrária do operário. Vou colocar ela virada para cima, é uma grandeza inversa. Tudo bem? Feita essa análise, você agora esquece os dias de serviço e vai pensar nas horas que eles trabalham por dia. E você faz a mesma pergunta, certo? Se você dobrar a quantidade de operários, você precisa do dobro de horas de serviço trabalhada para construir o seu muro? Novamente a resposta é não. Eu tenho o dobro de funcionários e vou ter só a metade de horas trabalhadas para realizar o serviço. Então, a grandeza hora por dia também é inversamente proporcional da grandeza operária. Então, a flecha aqui também vai para cima. Tudo bem? Legal. Terceira fase. Agora você vai comparar o comprimento do muro com os operários. E a pergunta é, novamente, se eu dobrar os operários, eles constroem o dobro de muro? Sim? Sim, né? Dobra os operários, dobra o comprimento do muro. Então, na grandeza comprimento do muro, ela é diretamente proporcional da grandeza operária. Então, a flechinha que você vai fazer vai ter a mesma ponta indicando para o mesmo lado da sua variável aqui, que é o valor que você precisa descobrir. Tudo bem? E por último, você vai perguntar da altura do muro. Se você dobrar o número de operários, você faz um muro com o dobro de altura? Sim, também. Então, a altura do muro também é diretamente proporcional com o número de operários. Uma flechinha do mesmo lado lá. Ok?
Se ficou um pouquinho confuso, você pausa o vídeo, volta, tenta entender a explicação novamente, tá bom? E depois você dá continuidade na sua resolução, tá? Mas assim, só reforçando, você não tem que fazer tudo de uma vez, você tem que pegar uma grandeza de cada vez e comparar com a grandeza que você quer descobrir, que é o número de operários. Sempre perguntando para ela, se eu dobrar essa que eu quero descobrir, o que acontece com essa, o que acontece com essa e com essa grandeza. Então, dobrando aqui, esse cai pela metade, dobrando o operário, o número de horas também vira metade para fazer um serviço, dobrando aqui, o muro vai ter o dobro de comprimento, e dobrando as pessoas trabalhando, o muro vai ter o dobro de altura. Essa seria a relação de lógica comparando as duas grandezas, tá bom? Tá? Não tem que tentar imaginar e resolver tudo de uma vez. Tá, agora como é que eu resolvo o problema rapidinho, né? Você mantém a sua primeira razão, 4 comparado com x, ok? E agora você vai dizer que ela é diretamente proporcional, que ela é igual ao produto de todas as outras. Só que essas grandezas que estão invertidas, você vai escrever elas de ponta cabeça, invertido. Então, aqui você vai escrever 8 sobre 10. Aqui, 6 sobre 8. O 20 e o 30 estão na mesma ordem da grandeza que nós queremos descobrir, você não precisa mexer. E o 2 com o 3 também já está na mesma ordem. Ok? E a teoria, como eu já disse um pouquinho antes aí, essa grandeza que eu quero descobrir, ela é diretamente proporcional ao produto de todas as outras. Então, para você fazer rapidinho numa prova de concurso, essas duas flechas que ficaram viradas, você desvira elas, você escreve essas frações invertidas e agora você multiplica todo mundo aqui. Tudo bem? Bom, vamos tentar diminuir as nossas contas, tá? Se não for possível, você faz as continhas todas desse jeito aí. Mas veja, existem coisas que podem ser feitas aqui, né? Por exemplo, 20 com 30 pode ser simplificado para 2/3. Posso deixar 2 aqui, 3 aqui. Podemos dividir esse cara em 10 pedaços. A razão é a mesma, né? Esse 8 que está multiplicando com esse 8 que está dividindo, nós podemos tirar fora. Então veja, 8 com 8, aqui fica 1 e fica 1, né? Nós podemos ainda diminuir o 6 e o 10. Podemos deixar aqui 6 na metade e 10 na metade. Deixar assim. Tá bom? Se você não quiser fazer isso, você pode multiplicar todos esses números que estão em cima da fração aí, multiplica todos os de baixo e faz a continha normal. Ok? Mas veja como que se tornou mais simples, né? Nós ainda temos um 3 que está multiplicando aqui e um 3 que está dividindo aqui. Nós também podemos tirar ele fora, ó. Você vai multiplicar por 3 e vai dividir por 3. Isso aqui anula. Então aqui ficou 1. Fazendo todos esses cálculos, você vai ter 4 sobre x. E agora aqui em cima você terá 1 sobre 5 vezes 1 sobre 1 vezes 2 sobre 1 vezes 2 sobre 3. Bom, a continha aqui, muito rapidinha de fazer, assim. 4 sobre x, 1 multiplicado por 1, multiplicado por 2, multiplicado por 2 vai dar 4, certo? 5 multiplicado por 1, multiplicado por 1, multiplicado por 3, vai dar 15, tá? E como a grandeza é diretamente proporcional, tudo que acontecer nessa razão acontece nessa. Como nós percebemos que aqui é 4, continua 4, e tem que ficar igual, então o x que nós estamos procurando é o 15 que apareceu ali de baixo. Portanto, nós precisamos de 15 operários para construir esse muro nessas condições, trabalhando essa quantidade de tempo aí. Ok? Espero que tenha te ajudado, espero que você tenha gostado do vídeo. Compartilhe com seus colegas, com quem você precisa, né? E, mais uma vez, ajude a manter o projeto no ar aí, bom?
Um abraço, até a próxima.